Olá, meu povo lindo! Mais um vídeo neste canal e hoje nós vamos falar sobre esfumado. Na verdade, esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre esfumado, porque eu vou trazer para vocês um guia de esfumado, para vocês entenderem realmente como se faz. Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer com uma cor só. Óbvio que eu trouxe alguns bônus no meio desse vídeo. Se vocês tiverem dúvida, me chama no direct lá no Instagram ou comenta aqui no vídeo, porque eu vou amar responder as perguntas de vocês. Já deixa seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar com alguma coisa. E também, se você não é inscrita, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos. Chega de enrolação e vamos ao vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar para vocês como chama cada partezinha do nosso olho. Até porque vocês vão escutar eu falando bastante nesse episódio e também nos próximos episódios sobre esfumado. Então vamos começar. Aonde eu for apontando é o nome de cada lugar. Esse primeiro ponto é o canto interno do nosso olho. Aqui já temos o canto externo do nosso olho. Essa região se chama pálpebra fixa. Algumas pessoas têm essa região maior e outras menor. Você sabe que é a sua pálpebra fixa quando você pisca e ela continua parada no mesmo lugar. Agora, essa é a pálpebra móvel. Essa, quando a gente pisca, realmente ela se mexe. Também tem o caso de que algumas pessoas têm uma pálpebra maior e outras menor. Aqui onde o meu pincel afunda é o meu côncavo. Nem todo mundo tem o côncavo aparente, mas é só fazer esse teste que você vai descobrir aonde é o seu côncavo. Esses são os cílios superiores. Esses são os cílios inferiores. Essa parte rosinha é a linha d'água. E abaixo dos cílios inferiores nós temos a parte inferior dos olhos. Como vocês podem perceber, um olho meu tem a pálpebra mais caída do que o outro. E isso é normal, até porque os nossos lados do rosto não são exatamente um igual ao outro, mas isso dá para disfarçar muito bem com maquiagem. Antes de sair aplicando a sombra, eu gosto de passar um pouquinho de corretivo na pálpebra. Isso é obrigatório? Não. Você pode vir somente com a base mesmo que você já passar no seu rosto e aplicar também por toda a pálpebra, tanto fixa quanto móvel. Esse processo vai te ajudar a fixar a sombra e também obter mais pigmentação dela. Você pode esfumar com a esponjinha ou com os dedos. Eu prefiro com a esponjinha. Eu vou mostrar para vocês alguns pincéis que eu tenho de referência que eu gosto muito. Esse primeiro pincel é o da Miss Frandy B10. Eu vou aplicar a sombra que nós vamos usar. Para esse caso, eu escolhi um marrom mais terroso, mais terracota. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar a sombra dando batidinhas e marcando o meu côncavo. Como eu tenho a pálpebra mais caidinha, eu abro os olhos, relaxo os olhos e com eles abertos, eu também faço uma marcação um pouco acima do meu côncavo. Assim, quando eu estiver de olhos abertos, a maquiagem vai aparecer por completo. Esse segundo pincel também é da Miss Frandy e a numeração é B18. Nesse caso, com um pincel limpo, sem adicionar sombra, eu fui fazendo movimentos circulares na bordinha, com os olhos abertos e relaxados. Se você gosta de um olho mais alongado, ele também é bom para levar um pouco da sombra mais para a parte externa dos olhos, chegando próximo às têmporas. O momento ideal de parar de esfumar é quando você não consegue mais enxergar a marcação da sombra. Esse terceiro pincel, ele não é essencial, mas eu gosto bastante dele. Ele também é da Miss Frandy, na numeração B09. Eu gosto de usar ele com um pouco da mesma sombra para alongar um pouco mais o meu esfumado e também para passar sombra na parte inferior dos olhos. Nesse caso, ele é muito bom porque o tamanho dele faz com que, ao mesmo tempo que eu estou aplicando, eu também já estou esfumando. Então, isso torna o meu trabalho mais rápido. Sempre quando eu reaplico sombra, eu volto com um pincel de esfumar, sem produto nenhum, somente para dar acabamento. Agora, eu voltei com o nosso primeiro pincel, o B10, para adicionar sombra somente no nosso côncavo. Percebam, sempre com os olhos abertos e relaxado.
Nesse caso, eu tenho uma dica de profissional para dar para vocês. Eu sempre venho com pó compacto no tom da minha pele para esfumar as bordinhas desse esfumado e ele ficar ainda mais natural. Esse próximo passo não é essencial, mas eu gosto muito. Então eu vim com um pincel de precisão, esse é o da Macrylan M907, e eu venho com um pouquinho da sombra da mesma cor, dando carimbadas na parte inferior dos olhos para deixar o olho um pouquinho mais dramático e ligar uma parte com a outra. Para finalizar esse olhar, eu te dei 3 opções. A primeira é voltar com o nosso primeiro pincel e a mesma cor e somente cobrir aí a partezinha que ficou um pouco sem sombra. A segunda opção é a minha favorita. Eu voltei com aquele corretivo lá do começo, esse que eu tô usando é o da Bruna Tavares, na cor M20, e apliquei um pouquinho no centro dos olhos. Limpei o meu pincel em um pedacinho de papel higiênico para tirar todo o excesso de produto que ainda existia nele e esfumei o corretivo sem ultrapassar o meu côncavo. Eu gosto dessa técnica porque dá uma iluminada e ao mesmo tempo um degradê na cor, e eu acho que fica super bonito. A terceira opção é a mais querida por todos, que é aplicar um pouquinho de sombra cintilante. Nesse caso, como já tinha o corretivo, a sombra ela pigmenta muito bem. Então eu vim com os dedos e apliquei até um pouco acima do côncavo. Mas para intensificar esse olhar, vem aí mais uma dica de profissional para vocês. Eu apliquei um pouquinho de iluminador. Esse que eu tô usando é o iluminador em pó solto da Boca Rosa Beauty na cor Flash. Assim, o olhar ele fica mais brilhoso e com esfumado muito bonito, mesmo usando uma única cor de sombra mate e uma única cor de sombra cintilante. Em seguida, eu já apliquei a máscara de cílios, essa é a minha favorita, a Touch Me, da Miss Larry, e apliquei tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores. Finalizei removendo todo e qualquer tipo de pó que tenha caído da sombra na minha pele com um pincel bem fofinho. E para ajudar a fixação dessa maquiagem desse olho, eu apliquei uma bruma fixadora, essa é a Perfect Glow da Ruby Rose. E está pronto o nosso esfumado maravilhoso com um toque super profissional. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal para você continuar assistindo os outros vídeos sobre esse assunto que eu vou trazer para cá. Se eu te ajudei com qualquer dica, qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Ou se você tiver alguma dúvida, comenta aqui também, porque eu vou amar responder vocês. E se você quiser me acompanhar diariamente, é só me seguir lá no Instagram, é @aisafrederico. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!